Retornando então à nossa análise do capítulo Democracia, os Fundamentos, Democracias Técnicas, do livro Teoria Geral da Política do Humberto Bobbio. Bobbio então vai exatamente, né, por tentar destacar esse caráter ideológico da democracia, então, ou seja, é uma forma de explicar a realidade que está ancorada em, digamos, instâncias racionais e não racionais do ser humano, mas que ao mesmo tempo mobiliza a sociedade e lhe dá rumo, direção, capacidade de organização e assim por diante. Mas como toda ideologia, ela é ambígua, mascara a realidade e pode ser assim, esse caráter ideológico vai ficando evidenciado quando se confronta o ideal da democracia com a realidade das sociedades que se organizam de forma democrática. E aí o Norberto Bobbio vai dizer assim, olha, a gente tem alguns problemas aí intrínsecos, ou seja, o ideal da democracia ou a democracia idealizada, ela pressupõe determinados procedimentos que não se efetivam propriamente na realidade, né? Ou seja, ela carrega contradições, né? Uma primeira contradição se dá entre a própria capacidade de articulação da igualdade com a liberdade. Então, igualdade e liberdade são valores que se complementam, mas que caminham em direções distintas. Então, quando se procura afirmar a liberdade do indivíduo, isto implica muitas vezes na possibilidade do estabelecimento de relações que vão acabar se tornando desiguais. Por outro lado, quando se procura igualar, né, a sociedade, criar condições de igualdade social, o preço pago é muitas vezes a restrição da liberdade, né? Então isso, né, desde cobrar um tributo das pessoas mais ricas, o que significa restringir a liberdade delas, mas para viabilizar políticas sociais para os mais pobres, né, então implica, né, que há uma tensão então, entre igualdade e liberdade. E a democracia ela se constrói nessa tensão, digamos assim. Por isso que ela nunca é um empreendimento acabado, né? Então, ora a democracia escorrega mais para um lado, digamos assim, liberal, e ora ela escorrega mais para um lado social. A gente pensando aqui nas experiências de democracia na contemporaneidade. Bom, além do que, o Norberto Bobbio chama atenção também para a base de sustentação da democracia, que é uma representação antropológica do ser humano como indivíduo racional, né? E aí a gente tem, pode ser assim, né, dois elementos. Então, aos poucos, a história, né, ocidental foi fortalecendo esta ideia, consolidando essa ideia de que o ser humano é um indivíduo. Então, sociedades tradicionais tinham uma perspectiva mais coletivista e, a partir de um conjunto de fatores, o cristianismo desempenhou um papel muito grande no sentido de trabalhar a ideia da salvação individual. Então, por uma série de fatores, foi se criando, de certa forma, o ideal, né, do ser humano entendido como um indivíduo. Indivíduo é aquele ser completo em si mesmo, né? Evoca a ideia de indiviso, né? E aí o Norberto Bobbio vai dizer o seguinte, olha, né, toda a democracia moderna está ancorada nessa ideia do indivíduo. Inclusive isso a diferencia da democracia ateniense, que, digamos assim, o indivíduo era parte do todo. Na democracia moderna, o todo é feito, é composto por indivíduos. Então a democracia moderna, ela ideologicamente, ela está ancorada em algo que não é propriamente real, que é a ideia do indivíduo como ser completo, como ser que se basta, como ser isolado dos outros, que tem capacidade de deliberação. E aí o segundo atributo, quer dizer, é um indivíduo racional, um indivíduo que consegue avaliar, que tem capacidade de informação, raciocínio, capacidade de conceituação para interpretar a realidade e tomar as melhores decisões, né? O Norberto Bobbio vai dizer o seguinte, olha, a democracia pressupõe isso mesmo, um indivíduo racional. Agora, analisando de forma concreta, o ser humano não é nem esta realidade propriamente individual, nem é um ser estritamente racional. Então, é nesse aspecto que a democracia é sempre tensionada
digamos, né, entre essas perspectivas. São representações, né, da condição do ser humano que nem sempre encontram eco na própria realidade. Bom, a gente dá uma paradinha aqui e vai para o último bloco.